Quando vocês não têm noção exata do peso que cada uma dessas coisas que eu acabei de falar tem na vida de vocês. E o resultado, gente, ele tem um impacto muito grande pelas coisas que a gente não fez, que a gente errou, que a gente deixou de cumprir mesmo. Eu percebo que vocês têm muita dificuldade de diferenciar fome de vontade de comer. Então, Carol, como que eu diferencio isso? Porque, poxa, vocês podem pensar assim, mas parece tudo tão difícil, Carol. Fala, galerinha do canal da Dragon, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu quadro Carol Sincera. Bom, hoje a gente vai falar sobre dois assuntos que, por mais clichês ou óbvios que eles pareçam pra vocês, acredito que a gente não tem deixado tão esclarecido, eu falo a gente, nós profissionais mesmo, pra vocês, tanto pacientes quanto seguidores, enfim, a galera que acompanha aqui o canal da Dragon, acompanha a rede social de profissionais, de pessoas que vivem esse nosso estilo de vida. Talvez do jeito que a gente leva essa informação pra vocês não tenha ficado tão claro quanto a gente gostaria que ficasse, para que vocês possam ter mais facilidade de lidar com isso no dia a dia. Então, são a base da adesão de vocês, porque quando vocês entendem como funciona a balança, que é a primeira coisa que a gente vai falar hoje, e quando vocês sabem diferenciar fome de vontade de comer, que é outra coisa que a gente vai falar também, tudo fica muito mais fácil, independente se você tá no início dessa mudança de vida, se você já vive esse estilo há muito tempo e tá buscando cada vez mais melhorar, evoluir, enfim. Essas informações, elas ajudam a gente a ter clareza do que tá acontecendo. E essa clareza faz com que a nossa adesão seja cada vez mais constante, mais fácil. E aí o resultado é uma consequência de tudo isso. Então, olha só, a gente se depara o tempo todo com uma dúvida constante, tanto de homens quanto de mulheres, é claro que principalmente de mulheres, em relação ao peso que a balança tem, o número na balança mesmo, em relação ao nosso resultado. E por mais que a gente fale muito sobre isso, o que eu percebo que acontece é, eu vou falar aqui pra vocês, muito baseado no que eu vejo através das queixas, do feedback, do bate-papo que eu tenho aqui no consultório com os pacientes. Existe uma falsa crença de que a gente precisa perder peso na balança quando a gente tá passando por um processo de redução de gordura corporal. E aí o que eu quero que vocês entendam, quando a gente fala sobre estética, e não só sobre estética, quando a gente fala sobre saúde, o que a gente tem como prioridade, como objetivo, é reduzir gordura corporal e não reduzir peso. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente leva informação pra vocês é mudar a nossa abordagem. Por mais simples que pareça, redução de peso, redução de gordura, não é tudo a mesma coisa? Não, porque esse é o ponto de partida de onde vocês concluem muitas coisas erradas. A gente não pode levar uma informação errônea, já que nós, que estamos do lado de cá, somos os profissionais. Então vejam bem, mesmo que você esteja num quadro de sobrepeso, obesidade, o que a gente vai fazer é reduzir gordura. A redução de peso é consequência da redução de gordura e não vice-versa. Então a gente não pode ter como objetivo reduzir peso e aí nessa redução de peso, reduzir gordura. Por quê? Porque se a gente reduzir peso, a gente não tá selecionando o que a gente vai reduzir. Então a gente pensa em diminuir qualquer coisa que seja. Se for gordura, beleza, mas pode massa muscular, pode água corporal. E aí, o que muita gente às vezes negligencia, e isso independe do quanto você tá disposto ou não de perder massa muscular, por exemplo. A questão da massa magra, ela não só impacta no nosso metabolismo, então o quanto você vai poder comer, o quanto disposto você vai ficar no seu dia a dia, quanto a todo o resto. Então, a massa muscular, ela sustenta o nosso corpo, ela ajuda a gente a ter disposição pra fazer qualquer atividade que seja, gente. Não é só pra treinar, não é só pra carregar peso, é pra brincar com o seu filho, com a sua filha, com o seu cachorro, é pra fazer as coisas de casa, é pra subir e descer a escada o tempo todo, é pra pegar peso, enfim, é pra se locomover. A gente tem um hábito de falar, falo que é uma brincadeira, mas na verdade não é uma brincadeira, né? Mas a gente tem um hábito de falar que a massa muscular nos garante que a gente vai envelhecer sem precisar de ajuda pra ir no banheiro, porque é ela que nos mantém de pé, pra que a gente tenha essa possibilidade de se movimentar, essa mobilidade. Então, às vezes eu pego o paciente que fala assim, mas eu não me importo se eu perder um pouquinho de massa magra. Mas você deveria se importar, porque ela não é importante apenas pelo visual estético, ela tem toda uma função importante no nosso organismo, e eu diria até, aliás, eu quero mudar, não é importante, ela é essencial ao nosso organismo. Então, o que vocês precisam aceitar, né? Respeitar a fisiologia do nosso corpo, respeitar o jeitinho que Deus nos fez e entender que o número, ele não é o que mais importa. E se a gente não tiver controle disso em relação à nossa mente, a gente se sabota o tempo todo, porque realmente, tudo que for muito drástico, todo resultado que é muito drástico, que faz a gente ver uma diminuição muito significativa na balança, vai custar muito mais do que gordura corporal. Vai custar músculo e vai custar água. E é por isso que vocês têm muito rebote, muito reganho, enfim. Mas eu quero trazer esse papo mais pro outro lado, pra vocês entenderem como se autoavaliar no sentido de balança. Acho que essa questão de entender como que funciona, por que vocês não, quando vocês estão fazendo um planejamento alimentar bem estruturado, bem individualizado, de uma forma saudável, vocês não veem tanto resultado na balança, eu acho que ficou mais claro. Porque realmente a ideia não é perder massa muscular, é fazer manutenção total. E manutenção total mesmo, tá? 100%. E também não diminuir o
volume de água intracelular. Então também não é fazer uma diurese forçada. A gente só elimina o que tem pra eliminar. O que não tem pra eliminar, a gente não elimina. Seja com dieta restritiva, seja com uso de diurético, laxante, enfim, isso não existe, tá, gente? Mas trazendo pro lado de vocês se autoavaliarem. Vamos lá. Pensem comigo, como que a gente consegue, né, muitos profissionais trabalharem com uma consultoria online de planejamento tanto pra hipertrofia quanto pra redução de gordura corporal, definição, enfim. A gente tem os nossos métodos, nossas táticas pra avaliar o físico do paciente, desde que ele trabalhe junto com a gente dentro de alguns padrões. Então, por exemplo, eu sempre peço pro paciente mandar foto dele em jejum. Então, eu preciso ver o físico dele logo ao acordar, onde ele acabou de descansar, não tem uma liberação de cortisol muito alterada, tem só o essencial para que ele realmente tenha despertado e acordado. Ele não tenha nenhum volume no estômago, ele não tenha consumido absolutamente nada, nem água, tá? Então, acordou, no máximo fez um xixi, né? Esvaziou a bexiga e foi lá tirar as fotos, sempre luz natural, enfim, tem as posições certinhas e tal. E aí, o que acontece? Se a gente tiver consumido mais ou menos água, se a gente tiver consumido um volume maior ou menor de comida, independente se a gente tá falando de alimentação mais saudável, dieta ou não, ok? Vamos pensar num dia onde você só comeu proteína e carboidrato, e num dia onde você comeu proteína, carboidrato, folhas, legumes, aí estava com mais fome e comeu uma gelatina zero, aí você comeu uma pipoca sem gordura, enfim. Então, o volume de comida que vocês consomem, o volume, a intensidade, o gasto calórico do treino que vocês fizeram, se treinaram, se não treinaram, se teve cardio, se não teve cardio, os picos de estresse que vocês tiveram durante o dia, quantidade de refeições que vocês fazem, tudo isso impacta, gente, no peso na balança, no número que vocês enxergam ali na balança. Então, fica muito difícil vocês se autoavaliarem através de um número na balança quando vocês não têm noção exata do peso que cada uma dessas coisas que eu acabei de falar tem na vida de vocês. Então, por exemplo, eu sempre falo pros pacientes o seguinte: vamos pensar que a gente subiu na balança aqui agora, nesse horário, no meio da tarde, e você pesou 70 quilos. Se a gente tomar água e voltar a se pesar, seu peso vai ter aumentado. Só que você acabou de tomar o quê? Meio litro, 1 litro de água. Se eu pedir pra você ir no banheiro, se você avisar, olha, Carol, preciso ir no banheiro, vou ao banheiro, volto, me peso de novo, vai ter diminuído. Eu sei que isso é muito sutil. O que eu quero dizer pra vocês? Imaginem quando a gente soma tudo isso no decorrer do dia. Então a gente pega uma pessoa que se pesou, por exemplo, eu vou dar um exemplo pra vocês padrão, tá? Mas eu não quero que vocês se apeguem a isso, é só pra vocês entenderem o que eu quero dizer. Vamos pegar alguém que descansou o final de semana, que trabalha de segunda a sexta, que fez sua refeição estratégica no sábado, passou o domingo bem, fez a dieta certinho, com carboidrato um pouco reduzido, porque no domingo essa pessoa não treina, não faz nem musculação nem aeróbico, ela descansa totalmente. E aí ela se pesou na segunda-feira em jejum, logo ao acordar. E ela bateu um peso lá. Na segunda-feira, ela treinou, fez o cardio, levou as refeições dela pro trabalho, comeu certinho e tal, não sei o quê. Só que aí ela acabou não consumindo tantos legumes e verduras como tinha na dieta, ela não bateu a meta de água dela, ela passou um estresse no trabalho, bem complicado, delicado, o intestino dela travou nesse dia, não funcionou tão bem. Essa pessoa vai e se pesa na terça-feira em jejum, e o peso dela aumentou. E aí, o que ela pensa? Ela fala, caramba, domingo eu não fiz nada, na segunda eu tava mais leve, segunda eu fiz tudo certinho, e na terça eu tô mais pesado? Conseguem entender? Então, são coisas muito simples pro nosso olhar profissional, mas que tem um impacto na vida de vocês muito grande no sentido emocional, no sentido psicológico. Sempre que eu tô trabalhando com paciente, tanto presencial quanto online, qual que é a ideia? Olha, se você realmente quer ver uma melhora na balança, vamos acompanhar uma vez por semana, no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo contexto, e eu quero que você crie essa consciência de se autoavaliar. Então, por exemplo, vou me pesar toda segunda. O que aconteceu entre uma segunda-feira e outra? Eu tive uma semana melhor na alimentação, eu fui mais aderente na dieta, perfeito, mas a minha água piorou, minha ingestão de água piorou, ou eu falhei um pouco no cardio, ou meu intestino não funcionou tão bem essa semana, porque tudo isso vai impactar. E aí o que acontece? Vocês focam muito no que vocês acertaram, muito, 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 isso é ótimo, mas vocês esquecem o que erraram. E o resultado, gente, ele tem um impacto muito grande pelas coisas que a gente não fez, que a gente errou, que a gente deixou de cumprir mesmo. Então isso é importante para que vocês criem essa consciência e deixem de uma vez por todas de se importarem com o número que vocês veem na balança, certo? Mulheres em período menstrual, já falei isso algumas vezes e vou repetir para vocês. Dependendo da alteração hormonal que você tem, de quão forte, vamos dizer assim, de quão impactante é a sua TPM, você vai ter alteração de peso de até 2 quilos da hora que acorda até a hora que vai dormir. Não é o cenário ideal? Não é. Fisiologicamente falando, não é algo interessante? Não é. Mas se a gente pegar uma pessoa que tem crises de cólica, que passa mal de cólica, que precisa recorrer a medicamento, que não consegue fazer as coisas, não consegue cumprir as coisas do dia a dia, que realmente tem uma disfunção física mesmo em relação às coisas que ela deveria fazer, responsabilidade, trabalho, casa, enfim. No período menstrual, se a gente pega uma mulher que realmente sofre no sentido literal com a TPM, é comum que ela tenha uma alteração de peso muito drástica da hora que acorda até a hora que vai dormir. Então essa fase, mulherada, não é a fase de se autoavaliar, não é a fase de ficar fazendo vídeo, foto, de ficar se pesando, não porque vocês estão se escondendo do que estão vivendo,
vivendo, mas porque vocês aceitam que faz parte de ser mulher. Isso não tem nada a ver com o contexto que a gente tá falando de evolução estética, resultado, melhora de físico mesmo. A gente tá falando de uma coisa fisiológica, né? Que você passa por ser mulher e ponto final. E aí, se você quer melhorar esse quadro de TPM para que ele tenha um impacto menor na sua vida, no seu corpo, no seu peso, nessa coisa de retenção, de força pra treinar, etc., aí você tem que buscar ajuda profissional pra quê? Pra melhorar essa proporção hormonal que você tem, melhorar essa correlação de hormônios durante o período da TPM para que você sofra cada vez menos com isso. E você não sinta tanto, sentir mesmo, tá? De inchaço, de estresse, de irritabilidade, de vontade de comer as coisas, enfim. Sentir mesmo essa coisa do período menstrual. Tem muita mulher que passa por isso antes do ciclo em si, né? E tem mulheres que passam antes e durante, tem mulheres que passam só durante. Então, você precisa se autoavaliar para entender o quanto a TPM em si, o ciclo menstrual, tem um impacto negativo dentro do seu contexto de vida ou não. E assim, por via das dúvidas, não se pesem, ok? Na dúvida, não cheguem perto da balança, tá tudo certo. As fotos são os melhores parâmetros se vocês padronizarem. Vocês estão acompanhando aí, espero que vocês estejam acompanhando. A gente já tá no 3º projeto aí com a Dragon, então os vídeos de avaliação, vocês conseguem ter uma noção muito clara de como a gente faz as fotos avaliativas, a distância que a gente tira, a posição que a gente tira, a quantidade de roupa que as meninas usam para que a gente consiga ver a maior parte do corpo delas. Então vocês conseguem copiar essa avaliação visual por fotos mesmo, fazer vídeo, enfim, acompanhar a evolução de vocês. Então façam isso e deixem a balança de lado. A balança ela vai ser importante só pro profissional, porque, por exemplo, se eu pego um paciente obeso, obesidade grau 1, 2, até sobrepeso, é importante que a gente reduza peso, mas não é o nosso ponto de partida, não é a prioridade. A gente usa isso para trazer esse paciente para um contexto saudável, pra ele entrar no que seria saudável para a estrutura dele, mas não como ponto de referência se ele evoluiu ou não, se ele teve o resultado que a gente esperava ou não. Isso fica muito, eu ia falar que isso fica muito mais não, isso fica 100% relacionado à quantidade de gordura corporal que a gente reduziu, certo? Eu espero que vocês tenham conseguido entender de uma vez por todas que tudo que a gente faz durante o nosso dia, o estresse que a gente passa, o que a gente come, o volume do que a gente come, a quantidade de água que a gente toma, se o intestino funcionou, se não funcionou, quantas horas a gente dormiu, se a gente teve um sono de qualidade ou não, tudo isso influencia no nosso peso na balança, e por isso que a gente não deve usar a balança como referência para resultado, ok? Vamos para outro tópico agora, que isso aqui é uma coisa que eu vira e mexe falo nos meus stories, mas eu percebo que por ser stories fica muito vago, né? Às vezes eu quero passar para vocês um conhecimento que eu não consigo entregar como eu gostaria através dos stories, então tem aqui o canal da Dragon pra gente fazer isso. Eu percebo que vocês têm muita dificuldade de diferenciar fome de vontade de comer, e muita gente vive numa busca eterna por não sentir vontade de comer as coisas. Eu acredito muito que vocês buscam pela coisa errada, e aí vem a frustração, e aí vem o rebote, e aí vem esse looping infinito entre fazer por um tempo, deixar de fazer, ter resultado, ganhar de volta tudo que você evoluiu, viver nesse looping. É literalmente um looping entre melhorar e piorar, melhorar e piorar. Porque falta vocês entenderem, escutarem, saberem o que tá acontecendo com o corpo de vocês. Então vamos lá, vamos do começo. A fome, gente, é algo fisiológico, todo mundo sente, ponto final. Talvez alguém não sinta porque não dá tempo de sentir, porque fica o tempo todo saciado, porque tá o tempo todo comendo, né? Aí seria outro contexto, mas na teoria, a fome é uma sinalização fisiológica do nosso organismo. É normal a gente sentir. Então, o que a gente faz dentro de um planejamento alimentar, principalmente quando a gente tá passando com um profissional e ele individualizou aquele planejamento e tal, a gente estrutura a alimentação do paciente para que ele não sinta fome, para que ele não chegue nesse contexto de sentir fome. Não, a gente não dá margem para ele chegar a sentir fome. Mas se acontecer, ele sabe que a água vai ajudar a saciar, que consumo de folhas sacia, que consumo de legumes sacia, que gelatina zero ajuda, que o que tem ali no planejamento dele, a comida que tem ali para ele comer é suficiente tanto para nutrir o corpo dele, quanto pro objetivo que ele tem, quanto para mantê-lo saciado. E a saciedade fazer com que ele trabalhe bem, tenha uma função cognitiva legal, não fique extremamente estressado, não faça um treino muito ruim porque não tem energia, enfim, é realmente suficiente para tudo do organismo dele, é suficiente. Quando a gente fala de vontade de comer, a gente tá falando de algo totalmente ligado e relacionado ao nosso estado emocional, psicológico, mental. Então, Carol, como que eu diferencio isso? A vontade, ela é seletiva. Se você tá com vontade de comer hambúrguer, você quer hambúrguer. Você pode até comer uma pizza, mas você vai continuar com vontade de comer hambúrguer, você vai continuar pensando no hambúrguer. Se você tiver com fome, você come qualquer coisa. E, gente, independente do que seja, qualquer coisa mesmo. Eu vou até falar uma coisa aqui, eu vou dar esse exemplo porque eu acho que quando a gente traz vocês pra realidade, a gente consegue realmente entrar na mente de vocês e fazer aquele negócio
negócio fixar e ficar claro. Se você vê qualquer pessoa que mora na rua mexendo no lixo, ele tá querendo o quê? Comer qualquer coisa. Ele não tá selecionando o que ele vai comer, entendeu? Por mais pesado que isso seja, uma verdade. Então a vontade, ela é totalmente emocional, mental, psicológica e ela é muito seletiva. Ah, eu sinto vontade de comer doce. Isso não é fisiológico. Seu corpo não tá pedindo por algo doce. É totalmente psicológico. Então, sempre que vocês estiverem com vontade de comer alguma coisa, qual que é a ideia? Se saciar primeiro. Então, comam primeiro, sempre, gente, independente de qual seja o contexto. Ah, mas eu já fiz todas as minhas refeições do dia. Então, o que eu posso comer ainda? Vai, o profissional que te acompanha, ou enfim, te liberou alguma coisa que você possa comer à vontade, que não esteja no plano, nas refeições em si? Por exemplo, eu posso comer mais salada, eu posso comer uma gelatina zero, que eu tô falando aqui várias vezes pra vocês porque eu sei que ajuda. Posso fazer uma pipoca sem gordura. O que eu posso fazer pra matar essa minha fome e depois eu ver o que eu tô com, ver se eu realmente estou com vontade de algo. E ainda assim, não, eu realmente estou com vontade de comer alguma coisa. O volume que você vai comer daquilo que você está com vontade vai diminuir muito se você estiver saciado. Então o que acontece? Eu vejo muitas vezes a galera fazendo o quê? Vou fazer minha refeição que antes era livre, se tornou estratégica num rodízio. Eu falei assim no meu Instagram semana passada, todo mundo vai no rodízio e já vai na maldade. Ninguém vai no rodízio pra comer pouco. Então qual que é o erro de fazer isso? Vocês muitas vezes ou passam muitas horas sem comer pra fazer uma refeição no rodízio, ou mexem na dieta de vocês, tipo, eu tenho tantas refeições por dia, eu não vou comer o carboidrato, porque eu sei que eu vou num rodízio de noite, eu vou comer só a proteína e olhe lá, nem vou comer tudo, porque eu sei que eu vou dar uma compensada à noite comendo rodízio. Isso vocês fazem normalmente, assim, consciente, e às vezes tem até pessoas que fazem de forma inconsciente, mas é mais consciente mesmo. Pensem comigo, se a intenção é matar sua vontade de comer algo de um rodízio, independente se é uma churrascaria, se é um rodízio japonês, se é pizza, enfim, a vontade, gente, ela vai ser saciada de qualquer forma. Independente, vamos falar de pizza, vai. Se você tiver com vontade de comer pizza e você comer 1 ou 3 pedaços de pizza, você vai matar sua vontade do mesmo jeito. Então, o que vocês precisam fazer pra comer 1 e não comer 3, não comer 5, não comer 10? Estarem saciados. Então, a primeira coisa é, cumpra um plano de vocês independente de qualquer coisa. A gente sempre fala isso aqui. Existem vários vídeos que a gente aborda sobre o assunto de fazer refeição estratégica, a gente bate na tecla. Faça a sua dieta normalmente, você só troca uma refeição pela estratégica e volta pro plano. O restante é tudo normalzinho, incluindo horários das refeições, intervalos entre uma e outra, quantidade de água que você precisa tomar no dia. Então, assim, esteja saciado para que você realmente só mate sua vontade. A outra coisa que eu falo muito pra vocês, estejam 100% presentes no momento que vocês estão comendo. É importante que vocês estejam ali prestando atenção e comam devagar. Como que eu faço para me saciar com uma fatia de pizza e não precisar de 5? Eu preciso comer devagar, eu preciso prestar atenção no que eu tô comendo, eu preciso não me distrair com outras coisas, então eu não vou comer na frente de uma televisão, eu não vou comer conversando, mas eu saí pra jantar com um pessoal, com o meu parceiro, enfim, tudo bem, mas na hora que você estiver comendo, mastigando, você vai prestar atenção no que você tá comendo. Eu não tô dizendo pra vocês se tornarem antissociais ou qualquer coisa do tipo, não é isso. Eu tô falando assim, na hora que você tá comendo, você presta atenção no que você está comendo. Acabou de comer, você conversa, você socializa, enfim. Então é importante que vocês tenham essa paciência, vamos se dizer assim, de se redisciplinar, nem sei se essa palavra existe, mas enfim, de criar essa disciplina de comer devagar. É importante, parece uma coisa tão besta, gente, mas sério, se vocês fizerem o teste uma vez com uma refeição estratégica de vocês, vou comer com mais calma, vou comer mais devagar, vou prestar mais atenção. Eu tenho certeza que pelo menos pelo menos metade do volume que vocês comem vai diminuir muito. E aí, uma outra coisa que é importante que vocês saibam, as nossas vontades, já que elas são totalmente relacionadas ao nosso emocional, é importante que a gente não crie hábito de saciá-las o tempo todo. Então não dá pra gente também sentir vontade de comer as coisas todos os dias e todos os dias usar dessa estratégia. Por exemplo, eu vou lá, faço minha dieta certinho, como tudo que tem no planejamento, mas poxa, todos os dias depois do almoço eu sinto vontade de comer um doce. Aí eu vou lá e como um doce. Eu já tô saciada, mas eu sinto vontade de comer um doce, eu vou lá e como. Então calma, então essa vontade já se tornou um hábito. Você já criou esse hábito de todos os dias, depois que você almoça, 1h30, 2h da tarde, sei lá, meio-dia, você vai lá e pega um quadradinho de chocolate e come aquele chocolate. Entenderam? Então já não é uma vontade. Vontade é algo pontual. Quando deixa de ser pontual, vira uma regra, não é mais vontade, certo? A vontade vem 1, 2 vezes por semana, não é algo diário, tá? Isso é um hábito, não confundam as coisas. Às vezes vocês também confundem os termos. Então, então eu preciso quebrar um hábito que eu tenho em relação às vontades que eu tenho de comer as coisas e eu realmente me entrego a essas vontades. Muitas vezes vocês têm vontade de tudo o tempo todo e se entregam o tempo todo. E isso são hábitos, certo? E uma outra coisa que também é importante que vocês saibam. A maior parte da nossa saciedade, ela parte do nosso cérebro, das liberações hormonais que a gente tem no nosso cérebro. Então, olha só, quando a gente tá com vontade de comer algo e a gente programa a nossa mente pra comer aquilo, a gente já começa um processo de saciedade dali. Vou exemplificar pra vocês. Vamos supor que eu tenha programado minha refeição estratégica pra comer um doce que eu goste muito. E eu vou lá, tô em casa, vou lá, abro o aplicativo de pedir
comida e peço o que eu quero comer, o que eu estou com vontade de comer. E eu fico acompanhando quanto tempo vai demorar pra chegar. Eu escolhi lá o que eu queria comer, eu comprei, eu vi quanto tempo ia demorar. E eu fico acompanhando até a hora que o interfone toca, eu desço pra pegar e realmente vou lá e vou comer. A liberação hormonal que a gente tem a partir do momento que a gente fala é agora que eu vou comer, seja fazendo isso de comprar num aplicativo, de passar no mercado, de ir até um restaurante, de qualquer coisa que faça a nossa mente entender que eu vou comer isso agora, ou daqui a poucos minutos, já proporciona pra gente uma liberação hormonal muito prazerosa e de bem-estar. E é aí que começa a nossa saciedade. A saciedade, ela não tá totalmente relacionada ao quanto nosso estômago está preenchido, certo? Por isso que assim, eu não tô dizendo pra vocês, nunca mais vocês devem ir no rodízio. Não, mas deixem pra ir no rodízio em ocasiões especiais, sabe? Ah, eu quero ir no rodízio, beleza, vai ter um momento pra isso. Mas não assim, todo final de semana, cada final de semana de uma coisa diferente, de uma comida diferente, enfim. Porque vocês conseguem se saciar em relação à fome e à vontade de uma forma muito mais simples, muito mais palpável, sem prejudicar tanto o resultado estético quanto o financeiro, né? Porque ficar comendo essas coisas o tempo todo sai muito caro, e vocês sabem disso. Fazer dieta não sai caro, comer besteira o tempo todo sai caro. E em relação à saúde de vocês também, certo? Se vocês entendem tudo isso que eu tô falando pra vocês, vocês conseguem se manter o tempo todo saciados em relação à fome, o que vocês vão consumir pra saciar a vontade vai ser muito pequeno em relação à quantidade. A qualidade melhora com o tempo, tá? A gente não tá abordando agora sobre qualidade em si. A gente não tá falando se vocês vão comer uma pizza de 4 queijos ou de frango, se vocês vão comer um doce com muito açúcar ou com pouco açúcar, não é isso. Mas eu falo mais em relação à quantidade mesmo. Eu acho que o exemplo da pizza aí, de comer uma fatia ou 3 fatias ou 5 fatias que seja, é o melhor exemplo que a gente pode usar para o que eu tô tentando explicar agora dentro desse contexto, certo? Saibam entender os sinais que o organismo de vocês dá, porque às vezes a gente fica tão preso às coisas que a gente foi condicionado a acreditar, às nossas crenças, enfim, que a gente não sabe escutar o nosso corpo. Ou a gente realmente tá ignorando os sinais que ele dá, porque o corpo dá sinais sim o tempo todo, ou a gente tá tão ocupado fazendo outras coisas, sem prestar atenção no que o corpo tá dizendo, que a gente não sabe diferenciar tudo. Então, assim, se a gente prestar atenção, a gente vai saber quando a gente tá com fome, a gente vai saber quando a gente tá com vontade, a gente vai saber quando eu tô com um gatilho emocional e preciso extravasar e, eu consigo controlar e não jogar na comida, eu posso fazer uma outra coisa. Tudo isso, gente, é muito perceptível desde que você conheça o seu corpo. E aí, o que é legal desse vídeo? É muito mais importante que vocês conheçam o corpo de vocês do que vocês tenham um profissional que fale pra vocês sobre isso. Porque, poxa, vocês podem pensar assim, mas parece tudo tão difícil, Carol. Se eu sou um paciente, por exemplo, seu ou de qualquer outro profissional que me diz quando eu estou com vontade ou não, fica mais fácil. Mas pensem, a gente não escolhe quais momentos a gente vai passar por algum problema emocional, enfim, e vai sentir vontade de comer as coisas, vai sentir vontade de descontar o que a gente tá passando num alimento. Então, a gente não pode depender de alguém nos avisar que, poxa, olha, isso aqui é vontade, não, isso aqui é fome, não, faz isso aqui, não, faz aquilo lá. Essa é, inclusive, uma das formas que a gente trabalha, eu e a Aline, posso falar por ela também, de não criar uma dependência com os nossos pacientes, no caso a Aline com os alunos dela, de vocês precisarem da gente o tempo todo pra mostrar pra vocês o que tá acontecendo com o corpo de vocês. E é por isso que a gente vem aqui, cria conteúdo, gera conteúdo explicativo, que às vezes parece algo tão bobo, mas faz total diferença na adesão de vocês, exatamente porque vocês estão aprendendo a escutar o corpo de vocês e a meio que se virar sozinhos, sabe? Então, o que eu tenho que fazer quando eu estou sentindo isso? O que eu tenho que fazer quando eu estou sentindo aquilo? Ah, não, Carol, eu entendi tudo que você falou aqui no vídeo, mas eu realmente sinto fome, não é vontade. Então tá, então a questão, se você realmente sente fome, a questão que merece atenção é a sua dieta. Precisaria remanejar a sua dieta para que você realmente não sinta fome. Se for fome mesmo, fisiológica, sabe aquela fome que dói o estômago, que dói a cabeça, que você já fica irritado, que você não consegue trabalhar direito, que nada tá bom, essa fome aí, ela não pode existir. E se você sente essa fome, aí sim, poxa, vamos mexer no planejamento que tem algo errado, tem algo mal estruturado, tem algo que não tá batendo ali. Bom, última coisa, que eu sei que o vídeo já ficou muito longo e vocês devem estar cansados de me escutar. Existem no mercado vários suplementos, vários manipulados que ajudam vocês a sentirem essa inibição. Essa inibição vem tanto, ela não é seletiva, tá, gente? Ela vem tanto pra inibir fome quanto saciedade. Quando vocês criam essa consciência de diferenciar o que é fome de vontade de comer, vocês conseguem usufruir ainda mais dos produtos que existem no mercado e realmente são efetivos pra diminuir esse pico de vontade de comer as coisas e a fome quando for necessário. Às vezes a gente tá falando de uma pessoa que realmente não pode comer um volume muito grande e ela só vai se sentir saciada, de comida no caso, tá? E ela só vai se sentir extremamente saciada se ela exagerar muito no consumo de salada de folhas, legumes e água. Aí ela vai e usa um Black Viper da vida, por exemplo, que é o termogênico da Dragon. Existem dentro do termogênico da Dragon substâncias que vão te ajudar a ficar mais tempo saciado, a ficar mais de boa, a gente fala mais de boa, em relação à vontade de comer as coisas. Só que você vai usufruir muito mais dessas substâncias
importa se você souber diferenciar o que tá acontecendo no seu organismo. Até porque, imagine, o termogênico, por mais que ele não tenha essa finalidade, tá? A finalidade dele não é diminuir sua fome. Ele vai fazer isso também. Mas pensem, se sua dieta estiver totalmente mal ajustada, se ela estiver totalmente mal estruturada em relação ao que você deveria comer, horários, quantidades, proporções e tal, e você já estiver passando fome, quanto você pode esperar que o termogênico te ajude a não sentir se a dieta já não tá fazendo o papel dela, certo? Então não adianta vocês comprarem um termogênico, mesmo que seja um Black Viper da vida, que tenha uma composição muito boa, concentração muito boa, com produtos importados, etc e tal, esperando que ele faça o papel que a sua própria dieta não faz, certo? Ele vai complementar e vai dar aquele gás assim que você sabe que você não pode colocar comendo mais carboidrato, comendo mais coisas que você gostaria, enfim. Então é importante que vocês saibam disso até mesmo pra saber diferenciar quando um composto, um suplemento, um manipulado, que seja qualquer coisa, está ou não fazendo efeito. Pra galera que já tem uma dieta super estruturada, que tá aí, quer dar um gás tanto no resultado ou então quer dar aquela, sabe, quer dar aquela enxugadinha sem sofrer tanto na dieta, já não tem mais onde apertar muito a questão da alimentação em si. Poxa, eu vou colocar uma substância que vai melhorar o meu metabolismo, vai melhorar a minha queima de gordura e vai me ajudar a me manter mais saciado? Perfeito. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês não tenham se cansado de me ouvir. Depois vocês deixam aqui nos comentários, por favor, se vocês entenderam, se eu fui didática, porque uma coisa é eu falar do meu jeito pra vocês, outra coisa é vocês entenderem. Então deixem aqui nos comentários, tá bom? Se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreve, por favor, deixa seu like, ativa o sininho de notificação. Tudo isso que a gente pede aqui no final do vídeo pra vocês é a forma da gente entender se o conteúdo que a gente tá levando pra vocês é realmente relevante, se vocês conseguem ouvir, entender e aplicar. É isso, galerinha. Beijo, até a próxima!